Paz de Cristo, meus irmãos. Hoje eu peguei a Bíblia e pedi uma palavra ao Senhor. Aí ele me deu uma palavra aqui no livro de Samuel. Samuel no capítulo 1, e ele me trouxe para o versículo 9, que diz assim: Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Diz assim o versículo 9 desse capítulo 1 do livro de 1 Samuel. Então Ana se levantou depois que comer e beber em Siló. E ali sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus beiços, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Eu fui tocado por esse texto e aprendi muitas coisas aqui dentro desse texto. Primeiro ponto que eu aprendi, que quando estamos em luta, né? Quando estamos com um problema, com uma dificuldade muito grande, a gente precisa clamar ao Senhor. Se a gente voltar do versículo 1 desse capítulo de Samuel, do capítulo 1, do versículo 1, a gente vê a história de Ana e Penina. Nos tempos antigos em Israel, era permitido que o homem tivesse duas mulheres, principalmente se a primeira com a qual ele casou ela não tivesse condições de lhe dar filhos, né? Então ele teria uma outra mulher para poder, através dessa outra mulher, ele ter filhos. E o marido de Ana, Eucana, ele tinha duas mulheres. Tinha a Penina, que lhe dava filhos, e tinha a Ana, que não lhe dava filhos. E Ana, ela sofria muito por causa de Penina e por causa dos filhos de Penina, porque eles zombavam dela pelo fato dela não ter filhos. E muitas das vezes as pessoas achavam que o fato de não ter filhos é porque a pessoa ela era uma pessoa amaldiçoada, não é? Então a pessoa estéril, havia aquela tradição, né? Ou seja, aquele entendimento de que a pessoa ela foi amaldiçoada. Então a Ana, ela sempre ia com seu marido uma vez por ano, né, para poder oferecer os sacrifícios ali. E Ana era até bem cuidada pelo seu marido, Eucana, ele amava muito essa mulher, porque ele casou com ela porque ele amava, só que ela não podia ter filho, então ele teve uma outra para ter filhos. Só que essa outra, ela tinha ciúmes pelo fato de Eucana dar a porção dobrada das coisas para ela, né? E nesse meio ela sofria porque a Penina zombava muito dela.
E a Ana, mesmo tendo tudo, ela vivia em aflição de espírito. Ela vivia em aflição de espírito porque ela não tinha filhos, né? E ela chorava muito, né? Então, diz o versículo 7 aqui, né? Assim o fazia ele ano a ano quando subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia, né? Então ela chorava muito, não comia, porque a outra irritava ela. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Mas ela, tudo bem, ela amava o marido, amava tudo, mas o sonho dela era ser mãe. Então por isso é que ela, uma vez ela tomou essa decisão, né, de clamar ao Senhor, se derramar perante o Senhor. E quando ela tomou essa decisão, ela foi até mal interpretada pelo sacerdote, né? Eu aprendo aqui que às vezes a gente julga é, sem saber o profundo das coisas. Então, quando ela estava ali só batendo os beijos, só batendo a boca, né, e quase não falava nada e chorava, ele achou que ela estava bêbada. Fez um julgamento precipitado. Mas ela, não estou bêbada, não, eu estou em amargura de espírito. Ela começou a chorar, começou a clamar, e nesse clamor ela falava com Deus, e depois o sacerdote entendeu e disse para que seja feito segundo a tua vontade. Louvado seja o Senhor que depois Deus atendeu o pedido dela. Agora, uma coisa que me chama a atenção aqui é no pedido de Ana, né? Como que ela pediu? Ela pediu assim, votou um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao seu darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela estava orando ali, clamando, buscando, queria ter um filho, e ela fez um voto até um pouco estranho, né? Ela não queria um filho, mas depois ela disse que depois que o filho nascesse, ela iria devolver ele ao Senhor. Que Deus falou que é o meu coração. Que muitas das vezes nós pedimos coisas a Deus. Mas nós pedimos muitas das vezes para poder usar isso para o nosso deleite. A gente pede, mas para poder usar para o nosso próprio bem, para o nosso próprio proveito. Às vezes nós pedimos a Deus uma casa, não é verdade? Pedimos a Deus uma casa e Deus nos dá essa casa e a gente cuida dessa casa muito bem. A gente cuida dessa casa muito bem porque foi fruto da nossa oração. Só que tem um problema. Às vezes nós cuidamos muito mais da nossa casa do que da própria casa de Deus. Por quê? Porque às vezes, quando nós fazemos alguma coisa na nossa casa, nós compramos do melhor. Se eu tenho que pintar a minha casa, se eu tenho que colocar piso na minha casa, se eu tenho que fazer qualquer coisa na minha casa, eu faço melhor do que para a casa de Deus. A Deus está falando isso. Quando eu vou contribuir com algo para a casa de Deus, para a igreja, às vezes eu vou contribuir com algo menor, né, para a casa de Deus. Mas para a minha casa, não, para a minha casa tem que ser primeiro, né? E às vezes eu peço a Deus uma casa mais ampla, uma casa maior, e nunca dei um culto em ação de graças na minha casa. Já dei festas, comemorando aniversários, né? Mas nunca dei uma festa em ação de graças, um culto, né, em ação de graças na minha casa para adorar o Senhor, né? E muitas das vezes eu nem estou orando, agradecendo a Deus todos os dias pela moradia que Ele me deu. Deus me deu. Eu pedi, Ele me deu, mas eu não consagro essa minha casa a Deus, essa casa do Senhor, né? Verdade? E às vezes a gente ora, pede a Deus um carro zero, né? Senhor, eu quero um carro zero. Senhor, eu quero um carro, né? Para poder. Até mente, né? Até mente. Ah, eu quero um carro para poder ir mais à igreja. Ok, tá bom. Aí de repente você consegue esse carro. Aí você ia na igreja quase que sempre, muitas das vezes a pé, né? E falou, opa, agora eu tenho carro, né? Vou ir mais, né? Vou ir mais à igreja. Mas é mentira. Porque muitas das vezes está usando esse carro mais para o seu passeio, né? Às vezes o domingão, sol quente, bonito,
Você pega o seu carro e vai para a praia. Você pega o seu carro e vai, né, passear com a família, vai pescar, vai viajar, né, vai visitar os seus parentes, né, não é verdade? E esquece do Senhor. Então, o que me chama a atenção é isso. As pessoas, às vezes, elas pedem as coisas a Deus, quando recebem, esquecem de Deus. Né? E Penina aqui zombava de Ana, porque Ana não tinha filho, e Ana pediu, clamou ao Senhor e fez uma promessa. Louvado seja Deus que a Bíblia nos conta, quando a gente começa a ler totalmente esse capítulo, né? Não somente esse capítulo, mas esse livro de Samuel todo, a gente entende que ela fez isso. Ela criou Samuel até Samuel chegar a uma idade que já não necessitava mais de leite materno, né? É um período que a criança precisa. Então, nesse período em que Samuel precisava do leite materno, ela o amamentou, né? O amamentou, louvado seja Deus, e ele, ele cresceu. E lá embaixo, nesse mesmo capítulo primeiro, lá no versículo 26, nós encontramos assim: E disse ela: Ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ele adorou ali o Senhor. Então, o próprio Eli teve que adorar o Senhor junto com ela. E depois no capítulo 2 tem o cântico de Ana, né? Que é um cântico maravilhoso. A Ana, ela fez esse cântico maravilhoso, né? E lá no versículo 11 desse cântico de Ana, diz assim: Então Eucana foi se arramar à sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Olha que coisa boa. Coisa muito boa, né? Então, é coisa maravilhosa. Quando a pessoa cumpre a sua promessa, ela cumpre, isso é muito bom. Então, Samuel, ele foi crescendo na casa de Deus e foi uma bênção maravilhosa. E o filho que ela tinha pedido, ela deu ao Senhor. Mas lá no finalzinho do capítulo 2, finalzinho não, entre os versículos 18 e até o versículo 21, nós entendemos o seguinte, olha só que coisa boa, de 18 ao 21. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, né? Vestido com um éfode de linho, e a sua mãe lhe dava uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E Eli abençoava Eucana e a sua mulher, e dizia: O Senhor te dê semente dessa mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. E visitou o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o mancebo Samuel crescia diante do Senhor. Olha que coisa boa, né? Ela cumpriu a promessa que ela tinha feito a Deus. Samuel veio, nasceu, então ela consagrou ele ao Senhor, recebeu essa bênção maravilhosa, consagrou ao Senhor, cumpriu a palavra, criou o menino até ele desmamar, depois que ele desmamou, levou ele ao sacerdote e deixou com o sacerdote, mas de ano em ano ela viu seu filho. Olha que coisa boa, ela já tinha um motivo maior de alegria para ir até a casa de Deus. E ela ia à casa de Deus, sabendo que o filho estava lá. Era consagrado ao Senhor. Que alegria para essa mulher. E todo ano ela levava roupa nova para Samuel. Louvado seja Deus. Então Eli, como o sacerdote, abençoava aquela mulher. E louvado seja o nome do Senhor. E lá no versículo 21 tem a bênção dobrada. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o mancebo Samuel crescia diante do Senhor. 3 filhos e 2 filhas, né? Teve 5 a mais, louvado seja Deus. Ela teve Samuel e depois teve 3 filhos e 2 filhas. Olha que bênção. 3 filhos, porção, né?
praticamente mais do que triplicada, né? Foi 5 vezes mais do que ela tinha pedido, porque ela foi fiel na tua palavra. Então eu te digo, quando nós pedimos algo a Deus, nós devemos agradecê-lo e saber que aquilo que nós recebemos por meio da nossa oração foi dado por Deus de uma forma maravilhosa. E quando nós somos gratos por Deus, até pelas mínimas coisas que nós pedimos, como somos gratos a Deus, Deus é capaz de multiplicar aquilo. Louvado seja o seu santo nome. Então, aqui, uma mulher que não tinha nenhum e acabou tendo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Teve 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres. Oh, coisa boa, coisa maravilhosa. O que eu aprendo aqui? Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Deus é poderoso, Deus é tremendo, mas nós devemos ser fiéis a Ele em tudo que nós prometemos, em todos os votos que fizemos. Deus abençoe, em nome de Jesus.